Qual era a condição de Judas? Um homem comum. Não por ser bom, mas por ser mau. Se você abriu a sua Bíblia em Romanos, peço que você talvez vire uma página adiante e veja 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Somos homens comuns, porque todos pecaram. Sim, irmãos, Judas foi um homem comum. Um pecador, morto em seus pecados, mergulhado nas trevas dos seus pecados, pronto e resoluto para ir por sua própria vontade para o mais profundo abismo do inferno. Um homem comum. Qual é a sua condição? Judas, eu volto para João, teve um dado da sua vida manifesto numa outra história, pertinho do capítulo 13, no 12, quando o Senhor Jesus era ungido em Betânia. E nos versículos 4 a 6 do capítulo 12, nós vemos algo que mostra que Judas era um homem comum. 4 a 6 do capítulo 12 de João. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Meus caros, o que João está dizendo aqui é que nós não temos neste evento um evento isolado na vida de Judas. O verso 6 mostra que aquilo era uma prática reconhecida. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Mas vejam que oportunidade aparece para Judas. Há um perfume valiosíssimo. 300 denários poderia valer aquilo. 300 dias de trabalho. Talvez você pudesse colocar como 10 salários mínimos. Um frasco de perfume. E Judas então diz: por que não se vendeu isso? Com esse dinheiro poderíamos dar aos pobres. Mas esse dinheiro todo iria para a bolsa. E quem carregava a bolsa? E quando o volume é muito grande, muito dinheiro, muitos sapatos, muitos livros, muitos bancos, muitos carros, muitos o que quer que seja, e um desaparece, é difícil se dar conta de que ele sumiu. Quanto maior o volume do bem, no numerário, mais difícil o seu controle. E Judas tinha essa noção. E a sua noção como ladrão que era, um homem comum, fazia com que ele pensasse: por que não? Irmãos, eu evidentemente não estou chamando nenhum de vocês de ladrão ou de ladra, mas estou chamando a sua atenção para a necessidade da verificação da sua honestidade diante de situações em que ela seja realmente exigida. Eu não preciso ser muito honesto quando eu estou em casa sozinho e faço o meu prato para jantar. Mas, se eu tiver comida para 2 e comer tudo sozinho, estarei sendo desonesto. Não é verdade? Estou chamando a sua atenção para aquilo que talvez não seja roubo, não seja furto, mas seja desonestidade. Seja o roubo do clips do trabalho onde você trabalha, do local onde você trabalha. Porque nós costumamos pensar: há tanto ali, eles têm tanto disso, que não vai fazer falta. Então, furtamos. Sabe por que isso acontece? Porque nós, como Judas, somos filhos de Adão. E trazemos em nós essa marca. Somos pessoas comuns. Judas era ladrão. Espero que nós não sejamos. Mas examine-se bem.
Judas, conforme diz o capítulo 13, tinha esse comportamento, e outros mais que veremos já já, porque era um incrédulo. A incredulidade é a marca do homem comum. Como nós já estudamos aqui em João 13, dos versículos 1 até o 11, o lava-pés, com seus vários significados, que já vimos aqui, ao menos 4, tem o seu primeiro significado apresentado com a fé daquele que, sendo discípulo, depositou em Jesus quando ele se prostra para lavar os pés dos seus discípulos. Sem fé, nós faríamos como Pedro: não de modo nenhum, Senhor. Imaginando sermos bons, seríamos manifestamente incrédulos. Mas, pela fé, 10 daqueles discípulos se mantiveram calados, se submeteram ao seu Senhor e, crendo nele, no que ele fazia, foram simplesmente lavados. Portanto, o ensino primário de João 13, de 1 a 11 é: aquele que crê em Cristo é purificado por Cristo. Mas não basta, então, receber sobre si o símbolo da purificação. Porque se Pedro relutou, mas acabou por fé sendo lavado e certamente justificado, Judas foi lavado, mas não cria. Logo aquilo foi só um ritual, só uma cerimônia, só um procedimento sem significado real, sem purificação tipificada. E Judas continuou impuro. Por isso, nós vemos em João 13, 10 e 11, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Isto é, nem todos são crentes em Cristo. Nem todos eram crentes ali. Vejam, irmãos, para onde isso nos leva? A situação comum do homem é a situação de incredulidade. Judas era um homem comum. Você é crente em Jesus? Não? Você é um homem comum. Incrédulo. Você é crente em Jesus? Já entendeu o seu ministério de redenção? Já entendeu que Ele é o próprio Deus encarnado? Você crê nele? Você deixou de ser um homem comum, uma pessoa comum. Agora você é uma pessoa incomum. Mas Judas, comum. Judas, como homem comum, era um traidor. Eu te chamo para ver o versículo 18, por favor. Jesus está dizendo a respeito de outros ensinamentos do lava-pés. Ele é Deus, Ele é o pastor das ovelhas que as busca, que delas cuida, Ele é o evangelizador e nós devemos imitá-lo. Por isso temos o verso 15 que já recordaremos melhor. Mas então no 18 ele diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. O 18 tem 2 ensinamentos tremendos, e eu me detenho primeiro naquele que não é do próprio item. Aqueles a quem escolhi, diz Jesus, eu os conheço. Aqueles que o Pai me deu, eu os conheço. Eu os conheço, a todos aqueles a quem amei, eu os conheço. Não é o caso de Judas. Eu não o conheço porque eu não o escolhi. Eu não o conheço no sentido de salvação, de redenção, de transformação de vida. Mas eu sei quem ele é. Eu sei que ele não é dos meus escolhidos. E sei que ele é traidor. Judas, um homem comum, é um traidor. Agora eu trago mais uma vez isso para você. Faço isso a cada um dos itens. Nós somos traidores. Nem todos os que estão aqui são membros da igreja de Santo André, mas muitos aqui são. E talvez dos que nos visitam sejam membros de outras igrejas, até de outras denominações, membros
que um dia assumiram compromissos diante da igreja a respeito do discipulado de Cristo. E foram à frente da igreja e disseram: eu creio na Escritura Sagrada. Creio no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio no único Redentor, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, santo, morreu na cruz do Calvário em meu lugar. 3 dias depois ressuscitou dos mortos, reina sobre terra e céus, voltará para buscar a sua igreja e fazer juízo. Eu creio nisto. Ótimo, que maravilha. 5, 10, 15 minutos depois, já está negando a Cristo. Já está ofendendo o irmão. Já está fazendo piada com a palavra de Deus. Já está dando mau testemunho nas ruas. E o que é isso se não negar a Cristo? Traí-lo. Somos traidores. Somos pessoas comuns. Nós nos traímos a nós mesmos quando fazemos coisas como essa. Não traímos apenas a Deus. Eu digo, verdade, é assim. E passa-se meia hora, passa-se meio-dia. E eu digo, não, não é assim. Mudei de ideia. E faço marcante em minha vida a incoerência. Traio a mim mesmo. E traio aos outros. Nós sempre temos na memória, sempre vem facilmente à nossa mente a ideia da traição conjugal, não é? Traição. Mas há muitos outros tipos de traição. Um amigo que confia piamente naquele com quem cresceu e um belo dia é traído. É feita uma sociedade, aplicam seus recursos e um deles desvia valores. Traição. Furto. Irmãos, homens comuns, mulheres comuns, como Judas, caídos em seus pecados, não tememos a Deus. Essas questões não são naturais em nós. Nós somos pecadores, nós somos pessoas comuns sobre o pecado. Traidores. Ninguém aqui se julgue bom, porque somos como Judas. Judas era um dissimulado. Enquanto eu prego aqui, talvez alguém esteja pensando, não, peraí, isso não tem nada a ver comigo. Eu não. Os tiros estão acertando as pessoas ao redor, não a mim. Veja Judas no capítulo 13. O Senhor Jesus diz no 21, um dentre vós me trairá. E quando ele diz isso, você consegue enxergar Judas dizendo, não, Senhor, não. Perdão, Senhor, me arrependo, eu tinha planejado isto, mas não vou fazer isto. Ou então até vigorosamente insistindo no seu erro, sim, sou eu vou traí-lo, discordo de você em todos os sentidos, sou um nacionalista e você é um mero ideólogo. Não, nada, silêncio. Um de vocês me trairá. E Judas, quieto. Quem é, Senhor? E então ele é evidenciado por um procedimento que no outro evangelho é feito em conjunto, aquele que levar a mão comigo ao pote. E aqui é o Senhor dando, pois é simples entender que ele pode ter dado o pão dentro do pote ao seu discípulo traidor. E lá está Judas sendo identificado. E uma vez agora identificado, ele se acusa. Ele se manifesta culpado? Ele nega alguma situação? Não. Ele continua calado. No outro evangelho ele dirá, acaso serei eu, Senhor? E dá para ouvir ele dizendo, é claro que não, né, Senhor? Poxa, eu sou o Judas, eu sou parte importante do grupo, eu até carrego a bolsa. Dissimulação. A dissimulação é a falta da verdade. É a vida prática na mentira. Uma vez exposto no seu erro,
ao invés de admitir que ele está errado, o que ele faz é dissimular. Não é comigo, não estou aqui. A sua vociferação está indicada para o lado errado. Judas, um homem comum, dissimulado. E nós vimos isso marcado no verso 26. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ponto. Não há nenhuma manifestação de Judas. No 30, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Ele não disse nada para o Senhor Jesus quando ele disse, vá fazer logo o que você tem que fazer. Judas simplesmente foi fazer, sem explicações, sem dizer palavra. Dissimulação. Você é dissimulado, meu irmão? Isso cabe na sua vida? Cabe viver na mentira ao invés de viver na verdade? Cabe calar-se ao invés de expor-se por causa da verdade? Cabe calar-se para esconder o erro, apenas para deixar as coisas serem curadas pelo tempo? Não cabe. A dissimulação é a marca do homem comum. Cristo Jesus já tem nos transformado, não é? Já nos redimiu dos nossos pecados. O que resta fazer? Caminhar com Ele, não é? Abandonando as marcas do homem comum,